E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Burguês, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, que vai ser um evento que vai acontecer de 1914 a 1918 aí, que vai marcar o início do século XX. Essa guerra vai acontecer no continente europeu, vai envolver vários países, né? Entre eles aí a Rússia, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a França e dentre outros aí. Este conflito dois fatores, resumidamente, que vão fazer com que esses países entrem em guerra. O primeiro fator aí que a gente vai falar é sobre o imperialismo. O imperialismo vai ser uma prática do século XIX, século XX também, que era o quê? As grandes potências capitalistas, após a Revolução Industrial, e vai haver uma concorrência entre elas aí para ver quem é a dona do pedaço. Então a gente vai ter no primeiro momento a Inglaterra. Logo após a fase da primeira Revolução Industrial, vai vir a segunda Revolução Industrial. E na segunda Revolução Industrial, esses países europeus como a França e a Alemanha vão ter acesso aí ao maquinário. E eles também vão começar o processo de Revolução Industrial. E vão se tornar o quê? Potências industriais. Esses países vão precisar também de quê? Além de matéria-prima, eles vão precisar de mercado consumidor para os seus produtos. E aí a gente vai ter aí essa questão relacionada ao imperialismo, que é o quê? A busca por mercados consumidores e matérias-primas. E onde esses países vão encontrar esses produtos? Eles vão encontrar esses produtos no continente africano e no continente asiático. Então, o imperialismo é o quê? É a briga entre potências capitalistas por colônias na África e na Ásia. Nessas colônias eram onde eles vendiam os produtos e tiravam o quê? As matérias-primas. Ok? Outro fator é o nacionalismo. O nacionalismo é o quê? É um sentimento de pertencimento que alguns países, pequenos países da Europa, vão se organizar, né? Que eles eram pequenos em território, vão se identificar com relação a uma cultura que é igual, a língua que é igual, e vão começar a criar a ideia de se unificarem para se tornarem um Estado só. Tanto no imperialismo como também no nacionalismo, um dos objetivos era o quê? Era a expansão territorial. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o principal motivo da Primeira Guerra Mundial é o quê? É a expansão territorial. São países europeus, tanto os pequenos como os grandes, em busca por territórios. Ok? Além disso, antes de 1914, a Europa estava passando por um momento de prosperidade, um momento de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento científico, de desenvolvimento tecnológico. Nós vamos ter aí um momento conhecido como Belle Époque, ou Bela Época, que vai ser uma época aí onde vai surgir as invenções. Nós vamos ter a criação do telefone, nós vamos ter a criação dos carros modernos, nós vamos ter a criação aí do avião e dentre outras coisas. Nesse momento, esses países vão começar o quê? Vão começar a desenvolver armas. Vai ser o período aí com corrida armamentista. Todos esses países vão começar a criar, a inventar armas. Nesse momento nós vamos ter o surgimento dos tanques de guerra. Esses países vão armar. Nós vamos ter um momento aí conhecido como período paz armada, onde todo mundo estava armado até os dentes, esperando uma guerra. Vão firmar alianças. Alianças essas aí para que possam somar forças para enfrentar os seus rivais. Nós vamos ter a formação aí de dois grandes blocos. Nós vamos ter a Tríplice Aliança, que vai ser aí formada inicialmente pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e a Itália. Nós vamos ter também a Tríplice Entente, que inicialmente é formada pela Inglaterra, França e Rússia. Tem que ter um motivo, lógico, né? E a Primeira Guerra Mundial vai ter um estopim. Vai ter um motivo louco, né, para que pudesse iniciar a guerra aí. O que vai acontecer? Nós vamos ter aí
um príncipe, né, o príncipe do Império Austro-Húngaro, né, chamado aí Francisco Ferdinando, que vai estar visitando a Sérvia. O que vai acontecer? Ele vai estar na cidade de Sarajevo, né? Sarajevo. Ele vai estar nessa cidade aí fazendo uma visita na Sérvia. O que vai acontecer? Vai ter um sujeito aí, um radical, né, que vai pertencente a uma corrente nacionalista aí, que vai assassinar ele. Vai assassinar ele e a esposa em 1914. Nisso aconteceu um assassinato, o Império Austro-Húngaro vai exigir de imediato que o governo sérvio pune quem cometeu o assassinato, né? Investiga quem foi, né? Primeiramente, para saber quem foi, porque teria que saber quem matou o príncipe. Só que a Sérvia, né, com má vontade, não vai fazer essa investigação, vai deixar isso de lado. Não vai dar nem ideia para o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vendo, né, o desprezo, eu acho, o desinteresse, né, da Sérvia, vai declarar guerra ao governo sérvio. De imediato, a Alemanha vai dar apoio ao Império Austro-Húngaro a esse ataque à Sérvia. Nós vamos ter aí, né, e de início vai ser dia 28 de julho, né, de 1914, que o Império Austro-Húngaro vai atacar a Sérvia. Aí nós vamos ter, em dia 29 de julho de 1914, aí, a Rússia vai dar apoio, vai mobilizar as tropas dela de apoio à Sérvia. Aí nós vamos ter, aí, 1º de agosto, aí, a Alemanha declarando guerra à Rússia. Então, pessoal, já está tudo pronto para uma guerra. Já está a guerra, o povo já está se movimentando. Nós vamos ter aí, 4 de agosto de 1914, aí, nós vamos ter, para atingir a França, o exército alemão vai invadir quem? A Bélgica, que era neutra no conflito. Aí nós vamos ter aí, dia 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Está armado a guerra. Estourou aí a Primeira Grande Guerra Mundial. Todo mundo vai ser assim de imediato, como se diz, canhão, tiro, corpo para lá, sangue, rios de sangue, gente morta, tiro. Não. Primeira fase da guerra aí, que nós vamos ter o início da guerra, que é a data de 1914, 1915, vai ser a guerra de movimento. O que é a guerra de movimento? São as tropas se movimentando nas fronteiras dos seus países. Então, no primeiro momento aí, a gente vai ter o quê? Só movimentação. 1 ano só de movimentação, pessoal, de fronteira. Então, tira essa ideia de que de início foi sangue para todo lado, que foi aquela coisa toda, que aquela foi confusão, aquele babado, aquele rolo-rolo, aquele tiro para lá. Não teve agora também uma fase da guerra que é chamada de guerra de trincheiras. O que é isso? É a fase onde os soldados, né, vão cavar buracos, né, e vão ficar buracos, trincheiras, uns buracos, valas, né, valas, e vão ficar nessas trincheiras ali guerreando, impedindo o quê? Que o inimigo se aproximasse. Só que era muito desgastante, porque eles enfrentavam frio, eles enfrentavam ali a fome, doenças, que às vezes a maioria dos soldados morriam, não era por causa do conflito armado entre si, não. Era por causa das condições das trincheiras, porque tinha lama, barro, água, chuva, frio. Então isso aí causava muitas doenças nesses soldados. E a maioria acabava morrendo de tuberculose, de gripe, de várias doenças ali. Então, essa guerra de trincheira aí, de fato, aí vai dizimar muitos soldados através dessas condições que eram essas trincheiras. Okay? Vamos ter também a fase terceira da guerra, que é o quê? Que é a fase que vai marcar aí, né, vai ser caracterizada pela saída, né, de alguns países, né, e também pela entrada de outros. Nós vamos ter aí essa fase que é de 1917 a 1918 aí, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos vão entrar na guerra porque teve um navio seu atacado pela Alemanha. Na realidade, a Alemanha, né, meia louca, né, meia desequilibrada, saiu atacando navios, né, de países neutros.
países que não estavam na guerra, alegando que esses países estavam levando armas e alimentos para o inimigo. Nisso, no ataque, né, na realidade, ela não estava errada não, né? Porque bem que os Estados Unidos alimentou os dois lados da guerra. Nós vamos ter aí, então, que esse ataque, né, esses navios, né, principalmente navios dos Estados Unidos, né, vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra também. E também não foi só navio dos Estados Unidos que foram atacados. Um navio brasileiro chamado Navio Paraná vai ser atacado também. O Brasil nem estava na guerra e levou chumbo, perdeu o navio pela Alemanha. A Alemanha vai atacar esses navios. Nós vamos ter também, como saída dessa guerra, a Rússia. A Rússia, por questões internas, né, por causa da Revolução Russa, que estava acontecendo ali, né, dentro, né, do Estado, dentro do país russo, a Rússia vai entrar em um acordo com a Alemanha, né, um acordo de paz para sair da guerra. Então nós vamos ter aí, né, a retirada da Rússia, né, nessa última fase aí da guerra. A Rússia vai retirar para resolver as suas questões. O fim do conflito aí vai ser o quê? A entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai entrar aí com apoio militar e também com apoio financeiro e ajudando a Tríplice Entente. Então, com o apoio dos Estados Unidos, as forças dos aliados da Tríplice Entente era maior do que da Tríplice Aliança. Em 1918 aí, a gente vai ter aí as forças lideradas pela Alemanha, né, que vão estar isoladas, sem condições de combate. Em agosto de 1918, o governo alemão vai assinar um acordo que vai suspender a guerra. Um acordo totalmente desvantajoso para a Alemanha. A Alemanha, já arrasada pela guerra, ainda vai o quê? Aceitar, dentro do acordo aí, retirar as tropas dela dos territórios ocupados, né, durante a guerra, devolver aos adversários aí, materiais de guerra, como canhões, metralhadoras, pagar a indenização pelos territórios ocupados. A Alemanha vai sair completamente arrasada da guerra, sem um tostão, desorientada e com um ressentimento. A guerra vai ser marcada aí por uma Europa destruída, arrasada, tanto economicamente como em questões territoriais, né? Porque plantações, fábricas, indústrias vão ser tudo destruído. Então vai haver aí um pós-guerra com 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Após a rendição da Alemanha e dos seus aliados, de 1919 a 1920, vai acontecer aí uma reunião, né, no Palácio de Versalhes, e vai ser assinado o Tratado de Versalhes, que era um tratado que impunha duras imposições à Alemanha. Impunha a Alemanha aí a seguir algumas regras. Vamos se dizer aí, a tal chamada cláusula de culpa, que ela era culpada e que ela deveria pagar pelos gastos. Nós vamos ter aí, como essas imposições da Alemanha, a gente vai ter aí a restituição de territórios, né, como eu já disse, territórios que ela ganhou durante a guerra, principalmente lá com a guerra com a França, a guerra franco-prussiana. O território da Alsácia-Lorena vai ser devolvido para a França. Nós vamos ter aí, ela vai ter que ceder regiões à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia. Além disso, ela vai ter que entregar todos os navios mercantes para a França, a Inglaterra e para a Bélgica. A Alemanha também vai ter que pagar enormes indenizações a países vencedores. Nós vamos ter também outra questão que vamos dizer, uma das mais duras, que é o quê? A Alemanha teria que reduzir o poder militar. E também do exército, né, proibir a construção de aviação militar. A Alemanha vai sofrer as maiores restrições. Ela vai pagar o pato de toda a guerra, de todo o conflito. Nisso, o que vai acontecer na Alemanha? Com todas essas duras imposições sobre ela, dentro do território alemão, vai acontecer uma revolta. A população vai se revoltar e vai destituir, né, do governo o imperador lá, Guilherme II, vai retirar ele do poder
e vai ser instituído uma república. Vai deixar de ser um império, né? E vai ser uma república, a chamada aí República de Weimar. República. Nós vamos ter também em 1919 aí a reunião dos países, né, europeus, todos ali, né, todos reunidos, para o quê? Para criar aí um tratado de paz. Vai ser aí, né, a criação, né, a aprovação aí de uma liga chamada Liga das Nações, uma sociedade que vai ser anterior à ONU. Qual que era o objetivo dessa sociedade, dessa Liga das Nações? O objetivo dessa sociedade era o quê? Era garantir a paz, para que não viesse a acontecer outras guerras, como a Primeira Guerra, como essa guerra, sem antes houvesse aí uma diplomacia, uma conversa entre os países. Então o objetivo dessa liga era o quê? Era evitar a guerra. E vocês acham que evitaram a guerra? Ah tá, nós veremos isso na Segunda Guerra Mundial.